Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. É tempo de esperançar. Hoje é dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Sabe, a gente vai até trabalhar um pouco essa ideia, porque senão a gente corre o risco de cair numa interpretação errada, numa visão errada, e não é o desejo da gente, né? Então a gente vai aproveitar e vai trabalhar isso. Isabel, minha filha amada, paz e bem, espero que você esteja um pouquinho melhor. Eu sei que a coisa aí não está boa, a gente estava conversando agora há pouco, né? Vamos ver se você vai estar um pouquinho melhor hoje, né? Vamos aí acompanhar. Eu estou aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo, porque eu ligo o computador para poder ver. Djalma, Doraci, paz e bem. Eu estava falando aqui com a Isabel, sabe, Djalma e Doraci, que eu ligo o computador para poder fazer a leitura, né? Então, às vezes eu fico olhando para cá, não é descaso com vocês, não, tá? É apenas a gente poder fazer as coisas da melhor forma possível, né? Estamos aí, daqui a pouco a gente vai começar a reflexão do dia de hoje. Hoje é um dia muito especial, né? Porque a gente celebra a Imaculada Conceição, né? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Tem até uma grande... Existe uma grande maturação, um grande pensamento teológico sobre isso, né? Que culminou com o trabalho de Duns Scoto, né? Mas, mas ela começou muito antes, né? Então, essa visão começou muito antes, né? Já no século VI já existia teólogos que falavam da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Um deles, São João Damasceno, né, que a gente celebrou no dia 4 de dezembro. Então, o filme que você tiver um tempinho, dá para ver, tem legendado, tem no dublado no YouTube, que é Duns Scoto, que é um teólogo franciscano que trabalhou isso. Inclusive esse filme tem uma passagem onde conversa Duns Scoto e Guilherme Ockham, né, que é muito interessante, né? Guilherme Ockham é um monge e ele é responsável por uma regra que a gente usa muito hoje em dia na saúde, né? Que a gente diz assim, se tem uma resposta simples, a gente prefere a resposta complicada, né? Isso é conhecido inclusive como navalha de Ockham, né? É interessante essa ideia porque ele falava isso, corta a complexidade, né? Corta o complicado melhor que o complexo. O simples é melhor que o complicado. Daqui a pouco a gente vai começar, porque hoje o texto é um pouquinho maior, é muita coisa. Tem, sabe, a passagem que a gente vai ler hoje tem muita coisa. Tem muita coisa interessante, inclusive. Algumas coisas que a gente nem imagina, né, que possam estar aparecendo, né? É muito interessante isso. Existe uma certa umas certas coisas assim que eu vejo de vez em quando as pessoas reclamarem, discutirem, mas é muito interessante, tem muita coisa interessante. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, com a sua sombra. E por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Bom, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e esse pedaço, né, essa parte que é chamada Anunciação, só existe no Evangelho de Lucas. Né? E aqui tem a primeira coisa curiosa, né? Porque vamos nos lembrar que João é apóstolo, Mateus é apóstolo, Marcos não é apóstolo, mas é discípulo de Pedro e de Paulo, João Marcos. Mas Lucas não é apóstolo e não é discípulo direto de nenhum dos apóstolos. Mas, Bernardo, mas como é que ele tem o evangelho? Se você vê, opa, chegou alguém. Alice, opa, paz e bem. Sabe, se você vê, o próprio Lucas fala que no início do evangelho dele, que ele conversou com pessoas e leu várias fontes. Ele fez uma pesquisa, como bom indivíduo do mundo grego. E aí você tem uma coisa muito interessante. Quantas pessoas assistiram à cena da Anunciação? O anjo e Maria. Então, na verdade, Lucas conversou com Maria. Provavelmente, Lucas conversou com Maria ou alguém muito, muito próximo de Maria sobre esse episódio. Né? E ele relatou esse episódio. Então, é uma coisa interessante, porque isso mostra, né, um dado histórico. Né? Mas não acaba por aí. Né? Nós vivemos numa sociedade machista hoje em dia. Na época de Jesus, essa sociedade era muito mais machista. E você vê isso muito pelo próprio texto. Né? O anjo Gabriel foi enviado por Deus. Perfeito. A uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Já começou mal. Né? Galileia é terra de pagão. Nazaré não sai nada de bom. Bernardo, como é que você fala isso? Não sou eu que falo. Isso era falado na época. Na época você dizia, de Nazaré não sai nada de bom. Quando você dizia Jesus o Nazareno, não era um elogio, não era
uma forma de você dizer que estava bom. Pelo contrário, dizer Jesus o Nazareno é uma forma de falar mal, né? Quando você fala Jesus o Nazareno, você está falando mal pra caramba a beça de Jesus. Isso é que é interessante a gente pensar, né? Hoje em dia a gente consideraria bom, mas naquela época era ruim. Piora, porque olha bem, há uma virgem prometida a casamento a um homem chamado José, né? E o nome dessa virgem era Maria. Existem algumas questões sobre o próprio nome de Maria, né? Mas, assim, é algo muito complexo, muito grande, não dá para a gente falar hoje. Vamos continuar. Ele saúda, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aqui tem uma confusão, porque tem alguns que dizem que não pode alegrar. Pessoal, ave, em latim, é alegra-te. Alegria, fique alegre, né? Mas tem um pedaço aqui que é muito interessante, porque fala assim, cheia de graça. Se você pensar bem, isso explica perfeitamente o que é a Imaculada Conceição. E a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes falam assim, hoje é dia da Maria Imaculada. Não, hoje é dia da Imaculada Conceição de Maria. A gente criou uma imagem para celebrar essa ideia. Não é que tenha uma aparição de Maria Imaculada, mas tem uma ideia que é a Imaculada Conceição de Maria. E essa ideia é muito importante que a gente entenda para que a gente não deturpe as coisas, né? O que é isso? O que nós estamos discutindo aqui? Lá atrás, Adão e Eva fizeram a safadeza, né? Desobedeceram a Deus. Safadeza de Adão e Eva, pecado de Adão e Eva não foi o sexo, tá? O pecado de Adão e Eva foi a desobediência porque queriam ser poderosos que nem Deus. A sede de poder leva à desobediência, a desobediência leva ao pecado. E esse pecado deturpou toda a natureza humana. Tudo que você tem de errado na natureza humana vem do pecado original. Tudo que tem de errado na natureza em si vem do pecado original. Então, aqui no Rio nós estamos com a epidemia de Covid e a epidemia de gripe. Culpa do pecado original. Nós estamos com desequilíbrio climático, culpa do pecado original. Existe fome no mundo, culpa do pecado original. E esse pecado é chamado original porque ele origina todos os pecados. Todos os pecados originam-se a partir desse. E vamos além. Vamos além. Esse pecado, por alterar toda a natureza humana, altera a natureza dos que descendem de Adão e Eva. Ou seja, nós nascemos com uma natureza deturpada, uma natureza maculada. Ou seja, nós já nascemos com a mancha do pecado original. Nós nascemos, sim, amados por Deus, sim, desejados por Deus. Deus nos ama e nos deseja como nós nascemos, como nós somos, como nós vamos nos desenvolver. Mas nós nascemos com a mácula do pecado original. E aí você tinha um problema complexo, porque haveria de vir Jesus ao mundo para salvar o mundo. E se cada pessoa que nasce com a mácula, não poderia o santo nascer do impuro. Observe bem. No impuro. O que foi feito? Deus
em honra aos méritos futuros de Jesus, seu filho, poupa Maria do pecado original, da mácula do pecado original, da mancha do pecado original. É por isso que nós concebemos a Imaculada Conceição, o nascimento imaculado. Ah, Bernardo, mas se é assim, por que não existe a Imaculada Conceição de Santana, mãe de Maria? Porque não era necessário. Note bem, uma coisa é o útero onde Deus vai se encarnar. Outra coisa é o útero onde vai nascer a mãe de Deus. São situações totalmente diferentes. Então, Maria é imaculada em sua concepção, não porque ela é especial, não porque ela é uma pessoa muito acima dos outros, mas ela é imaculada em honra aos futuros feitos de Jesus. A honra do concepto que ela teria, que é Jesus. Ah, Bernardo, mas eu penso que sim. Eu entendo que sim. Porque a gente tem que entender que a palavra de Deus ela tem que ter uma aplicação hoje. Hoje, dia 8 de dezembro de 2021, qual a importância disso? A importância disso tem a ver com a nossa vida. Maria foi imaculada porque ela iria ajudar a obra da salvação. Né? E aos méritos de seu filho, ela se torna imaculada. Nós, é claro, não estamos diretamente envolvidos na salvação, até porque ela já ocorreu. Jesus já sofreu a paixão, a morte e a ressurreição, então a salvação já ocorreu. Nós não estamos mais sob a ameaça do inimigo, o antigo acusador que nos apontava, foi vencido. Mas, do mesmo jeito que Deus poupou Maria do pecado original, em honra aos méritos de seu filho, e por isso a tornou imaculada, nós temos um compromisso. Nós que nascemos maculados pelo pecado original, que tivemos essa mancha retirada pelo batismo, ou aqueles que ainda não foram batizados, mas se comprometem com a mensagem de Jesus, temos hoje um compromisso. Em honra aos méritos passados de Jesus, cabe a nós agir no mundo, como Maria agiu no mundo na época dela, para que a salvação chegue a todos. É muito interessante esse pedacinho que tem aqui no final. Né? Também, Isabel, tua parenta. Né? É interessante, aqui não tem um nome, porque não existia assim, tio, primo, sobrinho, tia, né? Na língua. Então, uma parenta. Provavelmente era uma tia de Maria, porque era uma mulher mais velha. Observem que a mulher fica sabendo da mulher, não tem homem envolvido nessa história. Então, provavelmente, Zacarias era Zacarias, esposo de Isabel, Isabel, parente de Maria, Maria, esposa de José. Não havia uma relação entre os homens, e sim entre as mulheres. Mas o que é interessante? Maria, sabendo que tinha no seu ventre a salvação de toda a humanidade, ela vai ao encontro de Isabel, uma mulher mais velha que provavelmente precisaria de alguém para cuidar dela neste momento. Olha que coisa fantástica.
Maria vai para a região montanhosa, faz uma viagem arriscada com um bebê, fica lá 6 meses. Fica lá 6 meses. Com 6 meses ela volta para ter o filho dela, porque nasceu João Batista. Observem, isso é muito importante. Por quê? Porque isso nos mostra o compromisso com a vida, o compromisso com a dignidade humana, o compromisso com o cuidado dos outros. Então, assim, do mesmo jeito que Maria se torna imaculada para honrar os méritos futuros de Cristo, nós devemos entender que todo o gênero humano é resgatado quando Jesus assume a forma humana. Quando Jesus assume a natureza humana, ele resgata a natureza de todos os homens e mulheres do mundo em toda a história. Mas cabe a nós hoje nos comprometermos com isso, com a dignidade, com a saúde, com a educação, com a cultura, e dizer claramente que nós queremos um mundo melhor para todos e todas. Um mundo onde ninguém fique para trás. Um mundo onde cada um receba o que recebam por igual, mas todos recebam segundo a sua necessidade. Jussara, que prazer te ver aqui, menina. Paz e bem. Então, essa é a grandeza da Imaculada Conceição para nós hoje. Hoje nós devemos entender que Maria se tornou imaculada em honra a Jesus. E nós, que nascemos maculados, em honra a Jesus, nos comprometemos com o mesmo compromisso de Maria, de ajudar o plano da salvação, de levar vida, dignidade, amor, acolhida, inclusão, proteção a todas e todos, independente de qualquer coisa. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. A gente tem feito uma reflexão todos os dias, sempre às 19h30, exceto domingo. Domingo é 15h30. Mas sempre a gente faz isso. Sempre a gente está aí para fazer uma reflexão. Bernardo, qual vai ser a reflexão de amanhã? Não sei. 8 de dezembro ela faz alguma coisa da Imaculada Conceição. Normalmente a leitura da Anunciação. Né? Mas varia de dia para dia. Sempre o Evangelho do dia. Né? Essa mensagem de hoje, a ideia de hoje era essa. Quero deixar com vocês as minhas bênçãos, né, para todos e todas. Tá? Bom, amanhã a gente se vê às 15h30. Tá? Nós estamos diante de uma grande epidemia de gripe, né, o vírus H3N2, né? A vacina protege pouco, mas protege, então tomem a vacina. Tomem, quem não tomou a vacina, toma a vacina. Quem tiver que sair, sai de máscara, mas nesse momento, quanto menos a gente sair, melhor. Né? Não só pela Covid, que ainda está rodando nesse país, nós estamos com uma base de 10 mil casos por dia, é muita coisa. Tá? É muita coisa. 50 por dia é muita coisa. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Temos que tomar cuidado. Tá? Vamos nos comprometer com a vida, que nem Maria fez. Foi lá ajudar Isabel. Mas ela foi ajudar Isabel porque Isabel estava em risco. Então ela não foi lá para fazer passeio, para fazer, vamos dizer, excursão, não. Foi lá porque era necessário. Vou me despedir, deixando a minha bênção. Amanhã, 19h30, a gente se vê. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão de Maria Imaculada, Maria concebida sem pecado original, em glória aos méritos de seu Filho, Jesus, que é Deus encarnado, desça sobre vós a bênção dele, que é todo poderoso, que é cheio de misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até amanhã. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.